A paz a todos, que Deus abençoe seu dia, sua casa e toda a sua família em nome de Jesus. Amém. Amados, bem-vindos ao Ministério das Cartas para Deus. Hoje o título da carta é Está sobre a sua responsabilidade. E a palavra do Senhor que me dá base para falar sobre isso está no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 7, a partir do versículo 51. A palavra do Senhor que vai nos dizer assim: homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo. Assim, vós sois como vossos pais, a qual os profetas não perseguiram os vossos pais, até mataram anteriormente os que anunciavam a vinda do justo, do qual agora vos fostes feitos traidores e homicidas. Vós que recebestes a lei por ordenação dos anjos e não aguardastes. E ouvindo isto, eles enfureciam-se em seus corações e rangiam os dentes contra ele. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, guarda isso, ele estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus, que estava à direita de Deus, e disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem, que está em pé à mão direita de Deus. Só até aqui, amados. Essa é a história de Estevão. Os apóstolos estavam preocupados porque não estavam tendo tempo com as suas esposas. Então decidiram selecionar 7 pessoas daquelas que estavam cheias do Espírito Santo. E Estevão era uma delas. Estevão foi escolhido como um dos 7 que estavam cheios do Espírito Santo para ajudar os apóstolos. E aqui ele, cheio do Espírito Santo, em uma declaração poderosa e ao mesmo tempo perigosa, fala com aquelas pessoas, com aquele povo, considerado o povo de Deus, escolhido por Deus como seu povo, como a sua nação. As pessoas que na época eram circuncidadas conforme a lei de Moisés. Eles eram circuncidados para respeitar a lei de Moisés. Mas aqui Estevão diz: vocês são circuncisos, não circuncidados no coração e no ouvido. São circuncidados no corpo, mas não no coração nem no ouvido, porque não respeitam as leis de Deus, os mandamentos. Muito pelo contrário, andam pelos seus próprios caminhos, idolatram outros deuses. E estão fazendo o mesmo que os seus pais fizeram. Houveram aqueles que mataram os profetas que estavam anunciando a vinda do justo, a vinda de Jesus Cristo. E aqui eu vejo como Estevão foi usado por Deus. Porque neste capítulo, você só vai ouvir falar de Estevão aqui nos capítulos 6 e 7. Lá no capítulo 6, ele começa descrevendo porque ele é acusado. Ele foi falsamente acusado de estar indo contra a lei de Moisés. E diante disto, ele começa a citar as passagens da Bíblia, ele começa a citar aqui o Pentateuco. Ele fala de Abraão, que foi escolhido por Deus para sair da parentela
porque Deus o enviaria para uma terra que ele escolheu. Ele fala de Moisés, fala de Jacó, fala de José. Porque eu entendo aqui que ele, cheio do Espírito Santo, é como se Deus dissesse para Estevão: Estevão, está sob a sua responsabilidade exortar este povo, exortar estes que se acham sábios. Está sob a sua responsabilidade, e assim Estevão fez. Ele poderia ter negado, poderia ter falado na hora que ele foi forçado a sair da cidade e ameaçado de ser apedrejado. Ele poderia falar: não, calma, não é isso que eu estou falando, não. Deixa para lá esse Jesus, aqui eu já falei, né, de Abraão, de Moisés, de Jacó, de José. Não, estou falando de José aqui, estou falando, não, deixa Jesus para lá. Mas estava sobre a responsabilidade de Estevão cumprir tudo aquilo que Deus tinha colocado no coração dele. Porque ele era do povo judeu, ele era circuncidado, mas também seu coração foi circuncidado, seus ouvidos foram circuncidados. Estevão entendeu. Ele entendeu que Deus lhe deu aquela responsabilidade. Assim como Abraão entendeu: deixe a sua parentela e vá para uma terra onde eu lhe mostrarei. Abraão entendeu. E Deus estava dizendo: vá para uma terra onde eu lhe mostrarei. Está sobre a sua responsabilidade ir até lá. Jacó, que lutou contra o anjo e não desistiu. E o próprio Deus, o anjo, né, que era Deus, disse a ele: por ter resistido contra os homens da terra, por ter resistido contra o homem do céu, seu nome não será mais Jacó, agora será Israel. E ele estava dizendo: Jacó está sobre a sua responsabilidade. Seu nome não é mais Jacó, traidor, aquele que quer tirar o que é dos outros. Agora o seu nome é Israel, a minha grande nação. Está sobre a sua responsabilidade, Jacó. Está sobre a responsabilidade de Moisés. Moisés, você será aquele que vai levar o povo de Deus para fora do Egito, sobre a minha responsabilidade, mas a sua responsabilidade é ser aquele que vai na frente. Está sobre a sua responsabilidade, Moisés. Não, mas eu não consigo nem falar, Senhor. Eu mal consigo falar, mal consigo me expressar. Como vou eu tirar esta nação daqui? Não é você que vai tirar, sou eu. Deus que ia tirar a nação do Egito. Deus que ia tirar naquela nação do povo de Israel do Egito. Não Moisés. Moisés seria usado por Deus para estar na frente. Então Deus diz: está sobre a sua responsabilidade guiar este povo por onde eu lhe mostrarei. José do Egito, que tinha revelações em sonhos, que foi traído pelos irmãos, que foi traído pela esposa do chefe da guarda do Egito, que foi preso, mas que Deus lhe deu a unção, a bênção de interpretar os sonhos. E quando o faraó foi questioná-lo: eu sonhei isso. E Deus disse: está sobre a sua responsabilidade entregar a revelação do sonho a faraó. E assim ele o fez e se tornou governador do Egito.
Todos eles entenderam. Deus deu a eles uma grande responsabilidade. E eles se envolveram e entregaram aquilo que estava sobre a responsabilidade deles. E você e eu? Está sobre a nossa responsabilidade. Está sobre a minha e a sua responsabilidade. Fazer aquilo que Deus tem para nós. Ou você acha que você é como uma planta que veio a este mundo do nada e voltará ao nada? Ou você acha que você está aqui por acaso, como estão aí os animais, soltos pelos campos? Sabia que nenhuma planta, nenhuma folha está nesse mundo por acaso? Quem já estudou biologia, se lembra alguma coisa, sabe que a cadeia alimentar tem a sua sequência e cada ser vivo, até uma formiga, na cadeia alimentar tem o seu papel. Todos nós temos os nossos papéis a serem cumpridos. Todos nós. Todos nós temos as nossas responsabilidades. Nós não viemos a este mundo por acaso. Deus não nos colocou aqui por acaso. Então está sobre a sua responsabilidade. Ah, mas Deus não vai fazer comigo o que fez com Abraão, pai de uma grande nação. Nem como Jacó. Imagina, Jacó lutou contra um anjo de Deus. Nem como José. Provavelmente não. Provavelmente não. Mas lembra da parábola dos talentos? Aquele senhor de muitas posses entregou a um 5 talentos, a outro 2 e a outro 1. Ao que tinha 5, multiplicou os talentos em 10. Ao que tinha 2, multiplicou em mais 2. E ao que tinha 1, este enterrou o talento. Mas ele não enterrou porque ele só ganhou 1. Ele enterrou porque ele ficou com medo. Imagina aqui se Estevão tivesse ficado com medo. Não estou falando de Jesus, não, eu me enganei aqui, me equivoquei, estou falando de José do Egito, estou falando de Abraão, de Moisés. Não, deixa Jesus para lá, eu nego tudo que eu falo, peço perdão, me perdoa, eu me equivoquei. Não. Estevão não era apóstolo, foi escolhido entre era um dos 7 escolhidos, pois estava cheio do Espírito Santo. Quando nós estamos cheios do Espírito Santo, podemos fazer coisas assim, não talvez nessa magnitude, mas coisas grandes. Porque se você conseguir ganhar uma pessoa para o reino de Deus, que ela aceite Jesus como Senhor e Salvador, você está multiplicando o seu talento. Porque a primeira foi você mesmo. Está sobre a sua responsabilidade. Está sobre a sua responsabilidade cuidar das pessoas que estão à sua volta, as pessoas da sua casa. Nosso primeiro ministério está nas nossas casas. Ah, mas eu não sou crente. Quem está falando aqui de religião? Ah, mas eu não sou padre, não sou pastor, eu também não. Ah, mas eu não sou diácono, presbítero. Mas você é um filho amado de Deus. Você é um filho amado de Deus e em gratidão a tudo que Deus tem feito por você. Se Deus já te resgatou de situações complicadas, de caminhos tortuosos que você andava, está sobre a sua responsabilidade. Em gratidão a Deus, porque não é troca, não é barganha. Nós não somos merecedores de nada que Deus tem para nós. Mas nós fazemos o que está sobre a nossa responsabilidade. Em gratidão a Deus por tudo que Ele já fez por você e por mim. Está sobre a sua responsabilidade. Falar da palavra de Deus para os seus irmãos, para os seus pais,
para os seus filhos, para os seus amigos. Está sob a sua responsabilidade exortar as pessoas quando elas estiverem indo por caminhos tortuosos, por caminhos de perdição, de vícios, de prostituição. Alertar que aqueles caminhos são de destruição, que vai destruir a vida não só dele, como daqueles que estão à volta. Já parou para pensar que quando as pessoas se envolvem com coisas que são erradas, com adultério, com furtar coisas que não pertencem a elas, com roubar, com deixar os vícios tomarem conta, quem sofre mais não é a pessoa que está cometendo, mas aquelas pessoas que ela ama. Quem mais vai sofrer com os caminhos tortuosos que você se permitir trilhar são as pessoas que te amam. São as pessoas que você ama. Está sobre a sua responsabilidade sair desses caminhos, se fortalecer na presença de Deus. Ah, mas é difícil. Eu fui enganado. Um colega, um amigo meu que me levou nessa situação. Será que era mesmo teu amigo? Se você for amigo dele, se considerar amigo dele, ajude-o a sair também. Não, mas está difícil, eu não consigo sozinho. Não, nós não estamos só. Jesus Cristo deixou um mediador, um consolador das nossas vidas, que é o Espírito Santo, que é o que fez com que Estevão fizesse o que fez. A palavra mesmo vai dizer, ele estava cheio do Espírito Santo. Encha-se do Espírito Santo. Ah, mas eu não sei como que eu me encho do Espírito Santo? 3 coisas. Oração. Ore como você sabe, ore do seu jeito. Não em vãs repetições, não em orações engessadas, fixadas. Ore com o seu coração. Oração, primeiro ponto. Jejum, segundo ponto, uma consagração para Deus. Você se permitir abrir mão de alguma coisa para a palavra de Deus, para Deus. O jejum não vai movimentar a mão de Deus, mas vai fazer com que você entenda o que Deus quer para a sua vida. O jejum não é para Deus, é para o próprio homem, para que ele abra mão de alguma coisa para estar mais perto de Deus. E a obediência. A obediência à palavra de Deus. Existem outras, diversas direções que Deus nos dá. Mas essas 3 são as principais para estarmos cheios do Espírito Santo. A oração, que te conecta com Deus. O jejum, que faz você abrir mão de alguma coisa para estar mais perto de Deus. E a obediência à palavra de Deus. Isto vai encher o seu espírito com o Espírito Santo de Deus. Quando estiver em jejum, procure não reclamar, não brigar, porque nós ficamos mesmo, dependendo do tipo de jejum que você faz. Mas tenha em mente que nesse período, pode ser 1 hora, 2, 12 horas, o jejum que Deus aceita é aquele que você promete e cumpre. Não fique esperando aí a religiosidade, não, tem que ser um jejum religioso de tantas horas, do jeito ABC, e tem que cumprir o jeito ABC. Não. O jejum que Deus aceita é aquele que você promete para Ele e cumpre. Vai ser de tal hora a tal hora. Vai ser tal coisa ou tal coisa. Vou abrir mão do doce por 12 horas, 1 semana. Vou abrir mão de refeição sólida por 12 horas. O jejum que Deus aceita é aquele que você promete, abre ele prometendo, pedindo direções para Deus e cumpre o que prometeu. E aí a mão de Deus vai tirando os impedimentos daquilo que você não está conseguindo fazer agora. A mão de Deus tira os impedimentos. Deus não vai mudar nada do que Ele tem de plano para nós. Mas as situações que nós entramos por nós mesmos, Deus vai tirando. De acordo de estarmos buscando, estarmos cheios do Espírito Santo. Oração, jejum e obediência. Está sob a sua responsabilidade. O que Deus tinha para nos ensinar está aqui, na sua palavra. A responsabilidade de ir atrás é minha e sua.
porque está sob a sua e a minha responsabilidade. Que Deus abençoe seu dia, sua casa e toda a sua família. Em nome de Jesus, amém. Até mais, amados. Abraços a todos, compartilhe se você gostou desse vídeo, divulga, curta aí os nossos canais, inscrevam-se nos nossos canais, divulguem, para que a palavra de Deus se propague. Vocês vão ver que o que eu faço aqui é porque Deus colocou mesmo no meu coração. Eu nunca pedi nada para ninguém sobre isso. A intenção mesmo é seguir o Evangelho e de levar o Evangelho a toda criatura. É o que nós fazemos aqui. Até mais, amados. Deus abençoe a todos.